A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2034 começou. E mesmo que todo mundo já soubesse que a Arábia Saudita ia ser anfitriã há muito tempo, agora veio a confirmação de fato. E apesar de ainda estar muito longe, só 10 anos daqui, eu fiquei me perguntando então como que vai ser o futebol daqui a 10 anos? O que vai ter permanecido, o que vai ter mudado nas regras, quem vão ser os times dominantes lá e principalmente quem vão ser os principais craques que vão estar jogando a Copa de 2034. Às vezes já é difícil a gente tentar prever quem vão ser os principais jogadores de uma Copa do Mundo 10 semanas antes dela. Então imagina 10 anos. Esse vídeo aqui pode realmente parecer muito bobo quando a gente chegar lá daqui a 10 anos, ou pode ser uma previsão de gênio, porque estatisticamente falando a gente ainda não conhece metade dos principais nomes que vão estar jogando naquela Copa. É bem possível que alguns deles tenham tipo 10 ou 8 anos hoje, mas ainda assim tem vários jogadores jovens lá na casa dos seus 16, 17, 18 anos que estão jogando muita bola hoje e se continuarem nesse ritmo, com certeza vão ser alguma das principais estrelas quando a Copa chegar. Então sem enrolar mais, bora para 7 jogadores que eu acho que vão ser alguns dos principais nomes na Copa de 2034. Lamine Yamal, Espanha. Esse pode ser o mais óbvio de toda a lista, e quando a gente para pra pensar, é até engraçado porque em 2034 o Yamal não vai ter completado ainda nem 27 anos quando a Copa chegar. A não ser que eles façam como eles fizeram na Copa do Catar, por ser na Arábia também, e fizerem ela no final do ano. Aí ele já vai ter 27 anos, mas ainda assim é bem jovem. Por como o Yamal tá jogando, pela importância que ele já teve na seleção da Espanha, na conquista da Euro desse ano, parece que ele tá jogando já há muito tempo. Só que ele só fez a estreia oficial dele no futebol em 2023. Isso enfatiza bastante o impacto que ele já causou. A principal diferença entre o Yamal e a maioria dos outros jovens que estão sendo lançados no mundo do futebol hoje em dia é exatamente o quão refinado ele já parece. Claro que ele ainda tem muitas coisas para melhorar e ele poderia ganhar um pouco mais de massa muscular, mas se você visse ele jogando sem saber sobre ele, ou sem ver o rosto e ele usando o aparelho também, você ia assumir que ele já tá jogando em alto nível há muito tempo. Só que a grande questão é, como o Yamal vai ser daqui a 10 anos? Com esse início dele absurdamente precoce, não tem como saber como o físico dele vai aguentar até 2034. Quando a gente fala de jogadores de futebol de alto nível, a média que a carreira deles costumam durar jogando nesse alto nível é por volta de 15 anos. Isso por conta do desgaste físico que acontece por se manter em um clube que joga tantas competições em tanta intensidade, como o Barcelona, por exemplo. Claro que fazendo essa conta, em 2034 ele ainda estaria dentro desses 15 anos, mas cada jogador reage de uma forma diferente. E vai ser bem interessante ver como ele vai chegar lá, se o físico dele ainda vai estar 100%. Principalmente considerando que hoje um dos principais defeitos dele é exatamente essa falta de massa muscular, e isso pode acabar cobrando no futebol de alto nível. Mas se a gente fala puramente de habilidade, o Yamal tá aqui para ser o craque pelos próximos 10 anos, inclusive com uma boa chance de chegar nessa Copa do Mundo de 2034 com uma bola de ouro sob seu nome já. Kevin Sullivan, Estados Unidos. Com só 15 anos de idade, o Kevin Sullivan já chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, e o nome dele ficou mais em evidência quando ele assinou um contrato com o Manchester City. E a transferência dele pro City é um marco significativo pro futebol dos Estados Unidos, porque isso não é só uma conquista pessoal pro Sullivan, mas também um reflexo crescente da qualidade e do investimento pesado que os Estados Unidos vem fazendo no futebol juvenil do país. Nos últimos anos eles já vinham lançando alguns jogadores de alto nível, como o Weston McKennie, que hoje tá na Juventus, ou o Christian Pulisic, que hoje também tá jogando no Milan. Mas agora parece que cada vez mais eles conseguem desenvolver talentos que os principais times do mundo estão se interessando antes mesmo deles completarem 18 anos. E o City tem essa filosofia de desenvolvimento de jovens talentos, tem essa estrutura absurda para nutrir jogadores promissores. E o Sullivan fazer parte desse ambiente vai ser essencial para o seu desenvolvimento. Só com 15 anos ele já tem um contrato profissional na MLS pelo Philadelphia Union, e quando fizer 18 anos vai poder fazer parte de toda essa estrutura do Manchester City. Jogando como meia criativo, ele se destaca principalmente por conta da habilidade técnica que ele tem, essa criatividade de em qualquer situação, quando tá marcado por 2, 3 jogadores, conseguir sair sozinho com a bola nos pés, e principalmente a visão de jogo excepcional que ele tem para armar jogadas para os atacantes ficarem cara a cara com o gol. É um jogador que valoriza muito a posse de bola, que muita gente descreveria como fominha, mas você só chama um jogador de fominha se ele perde a bola, e isso não acontece muito com o Sullivan. Embora o caminho ainda seja muito longo para ele, porque tem o tempo de adaptação ao futebol profissional nos Estados Unidos, e depois quando chegar no City, o tempo de adaptação com o futebol europeu, até 2034 muita coisa pode acontecer. Mas se ele continuar nesse caminho, na promessa que fez vários grandes clubes europeus se interessarem por ele, e assinar um contrato tão jovem com o Manchester City, com certeza ele vai ser um dos principais nomes da Copa do Mundo de 2034. Estevão William,
William Brasil. Se você ainda não conhece o Estevão, você com certeza mora debaixo de uma pedra. A gente no Brasil tá bem acostumado com ele tem se destacado muito no Palmeiras na temporada atual, tendo brigado inclusive pela artilharia do Campeonato Brasileiro só com 17 anos. E também é o jogador mais jovem a ter assinado um contrato com a Nike. E assim que a próxima janela de julho chegar em 2025, ele vai se transferir pro Chelsea. E o Chelsea não foi o único clube que se interessou no Estevão. Vários clubes europeus tentaram trazer ele, mas o Chelsea foi quem ele considerou a melhor proposta. Para quem assiste futebol internacional, uma ótima comparação de fazer com o Estevão é que eles parecem muito com o Mahrez. Para quem não conhece, um jogador argelino que jogou por muito tempo no Manchester City. E tem exatamente essa característica de jogar pela ponta direita e tem essa velocidade aliada de uma habilidade nos pés e um chute muito potente com a perna esquerda. Só que diferente do Mahrez, ele tem uma característica muito interessante e rara no futebol mundial de hoje. Ele gosta de tentar criar uma isca para os zagueiros, para que eles deem o bote e assim ele joga em cima do erro, drible e fique cara a cara para poder chutar pro gol. É um estilo bem provocativo e que você raramente vê no futebol mundial. Hoje ele já joga como estrela e se continuar dessa forma, com certeza vai ser um dos principais nomes da Copa do Mundo de 2034. Franco Mastantuono, Argentina. Numa linha do tempo diferente, a gente podia estar falando aqui nesse vídeo sobre o Mastantuono como uma das promessas para Roland Garros em 2034. Isso porque o meio-campista do River Plate inicialmente rejeitou a oportunidade de entrar numa das maiores academias de tênis da Argentina. Ele era um ótimo jogador e várias pessoas apontavam que ele seria um dos principais do mundo. Só que eventualmente foi convencido a seguir a carreira no futebol e se destacou no time principal do River Plate nessa temporada. Estreando só com 16 anos no começo da temporada de 2024, ele chamou muita atenção dos torcedores do River e principalmente dos clubes europeus que estão assediando ele nesse momento. Apesar de tudo, Mastantuono ainda não tá tendo tanto tempo de jogo por própria escolha do Gallardo, o técnico do River. Ele fala que não quer colocar essa pressão desnecessária em cima dele, quer que ele se adapte ao futebol aos poucos. E apesar de ser um meio-campista de origem, exatamente com essa visão de jogo e uma capacidade de conduzir o time tanto para o ataque quanto para a defesa, ele também consegue exercer uma função mais ofensiva, jogando um pouco mais voltado para ataque na criação de jogadas. Então ele é um jogador bem coringa que consegue fazer as duas funções no meio de campo, tanto auxiliar defensivamente quanto jogar de uma forma mais ofensiva. Sem falar de uma característica que diferencia ele de todos os outros jovens, que é a força física que ele tem. Só com 16 anos ele já tem quase 1,80 m de altura e uma força física bem descomunal para a idade. O que garante ele exatamente essa presença no meio de campo. É difícil você disputar a bola com ele, é difícil você roubar essa bola dele. E teoricamente em 2034 é quando ele vai estar no auge da sua carreira no futebol. E considerando como a Argentina vem sendo nos últimos anos e essa nova geração deles, que parece promissora, muito provavelmente a gente vai estar falando do Mastantuono em 2034. Jude Bellingham em Inglaterra. Outra escolha bem óbvia dessa lista, mas o Bellingham faz parte da lista de jovens promissores, porque é sempre importante lembrar que ele ainda tem só 21 anos de idade. Isso é algo que você costuma esquecer com muita frequência, considerando o quão presente ele tá no futebol há tanto tempo. Jogando em alto nível desde a época do Borussia e agora principalmente no Real Madrid. E é muito fascinante a gente tentar pensar que tipo de jogador o Bellingham vai ser daqui a 10 anos. Porque ele já se destacou em várias funções, exatamente como um meio-campista, como um número 10 atrás de um centroavante e como um número 10 atrás de um atacante. Então vai ser muito interessante a gente também imaginar como que o Bellingham vai jogar em 2034, que função ele vai estar fazendo exatamente. Atualmente no Real Madrid ele exerce essa função mais ofensiva, jogando mais próximo dos atacantes, mas nada garante que ele vai conseguir manter isso por tanto tempo, considerando que lá ele vai ter 31 anos. É bem provável que nessa época, para essa Copa, a gente veja ele fazendo uma transição, movendo um pouco mais para trás, sendo um meio-campista um pouco mais defensivo, como a gente já viu vários outros jogadores da mesma função dele fazerem quando ficam mais velhos ao longo da sua carreira. Só que ainda assim, isso não vai diminuir o impacto que ele tem, considerando a visão de jogo e os passes que ele consegue fazer, a presença de campo que o Bellingham tem, é muito capaz que ele ainda assim seja o principal jogador da Inglaterra e um dos principais nomes da Copa do Mundo de 2034. E quem sabe até com uma bola de ouro até lá. Giovanni Quendá, Portugal. Se o Giovanni Quendá tivesse entrado em campo no jogo recente de Portugal na Liga das Nações contra a Croácia, ele teria se tornado o jogador mais jovem a atuar pela história da seleção nacional. E ele acabou não entrando naquele jogo, mas é só uma questão de tempo até o Quendá não só jogar pela equipe do Roberto Martínez, mas também se tornar uma peça-chave nela. Inclusive com o próprio Bernardo Silva brincando com os jornalistas na entrevista pós-jogo contra a Croácia, dizendo: provavelmente ele vai roubar o meu lugar, porque com 17 anos eu não jogava ainda nem no juvenil do Benfica. Naturalmente, sendo um atacante, o Quendá estreou no time do Sporting mais cedo nesse ano, sob o comando do Rubem Amorim,
como um ala, inclusive sendo uma das peças principais daquele jogo do Sporting na vitória contra o Manchester City. Ele deu uma das assistências do gol do Gyökeres. Só que exatamente isso mostra a polivalência dele. Mesmo sendo um atacante central de natureza, ele consegue jogar nas alas. Ele é um jogador que consegue exercer qualquer função do ataque. E essa capacidade de se adaptar em qualquer função ofensiva que ele for colocado mostra uma maturidade muito grande para um jogador tão jovem. A longo prazo, caso ele saia do Sporting ou o Gyökeres saia de lá e dê mais espaço para ele, a tendência é que ele volte a atuar de forma mais central. E se jogando na posição que não é de origem, ele consegue causar um estrago nas partidas, imagina quando ele tiver essa liberdade para jogar na sua função principal. E tendo esse espaço para se desenvolver no Sporting ou em qualquer outro grande clube, eu tenho certeza que ele vai ser um dos principais nomes na Copa do Mundo de 2034. Tá lá o Raji e Arábia Saudita. Qualquer Copa do Mundo que o país sede seja uma parte importante do torneio, torna a ocasião ainda mais grandiosa. E se esses anfitriões tiverem um talento individual de destaque, melhor ainda. É só pensar em situações como na Copa da Itália de 1990 com Roberto Baggio, na Copa da França de 1998 com o Zidane e na Copa do Brasil de 2014 com o Neymar. E claro que colocar essa pressão excessiva no Talay Raji, que só tem 17 anos, é demais. Não dá pra comparar ele com esses grandes nomes ainda. Mas daqui uma década ele parece ser o jogador saudita mais provável pra assumir esse papel. Ele já conseguiu chamar a atenção na Saudi Pro League atualmente, sendo um dos principais destaques num time que tem um vencedor de bola de ouro e vários companheiros que ganharam a Copa do Mundo. Pelo Al Ittihad, ele já se tornou o jogador mais jovem da história da Saudi Pro League no ano passado, estreando só alguns dias depois de completar 16 anos, e o segundo mais jovem a ser convocado para a seleção nacional pouco tempo depois. Claro que você se destacar na base do campeonato saudita é muito diferente do que se destacar no alto nível do futebol, mas ainda assim o Raji se mostrou ser muito diferente. E não é incomum a gente ver grandes jogadores surgirem de países incomuns, ainda mais quando a gente considera o quanto a Arábia Saudita vem investindo em futebol nesses últimos anos. Era de se esperar que em algum momento surgisse um talento de lá, e muito provavelmente o Raji é esse talento. Claro que ele ainda tem alguns pontos para serem refinados, mas nos jogos que você assiste o Raji jogando, você já percebe que as principais características dele são exatamente a velocidade e o drible que ele tem. É um jogador que mesmo sem ter um físico tão grande, consegue colocar muita potência nas suas jogadas e fazer mudanças bruscas de movimentos no meio do caminho, que confunde os zagueiros e faz com que ele consiga desequilibrar eles e passar por eles. Essa talvez seja a aposta mais coringa de todos os nomes que eu coloquei aqui, mas eu acho muito interessante observar como o Raji vai se desenvolver e se ele vai continuar na Arábia Saudita ou vai buscar um grande clube do futebol europeu nos próximos anos. Como a Arábia Saudita já está classificada para 2034 e se ele continuar nessa curva de evolução que ele vem tendo hoje, ele tem tudo para se tornar o principal jogador da Arábia Saudita e um dos principais nomes a serem discutidos na Copa do Mundo de 2034. Mas aí tá, esses são 7 jogadores que eu aposto que vão ser destaque na Copa de 2034. Eu quero saber a sua opinião, se faltou algum nome, se vocês acham que tem algum jovem talento que precisa ser mencionado aqui também, então não esquece de deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.